Meu nome é Mayara, sou integrante do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola da UFPEL e hoje eu vim gravar para vocês mais um vídeo na matéria de Dinâmica da Água no Sistema Solo-Planta. Então, seguindo com o conteúdo que a gente viu nos últimos vídeos, hoje a gente irá resolver mais um exercício do livro Dinâmica da Água no Solo, de Paulo Leonel Libardi, resolvendo este exercício do capítulo 3, que fala de retenção e cálculo da água no solo. Então, o exercício número 8, ele fala: uma amostra de solo não saturado com estrutura deformada tem um volume de 1,5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos e uma massa de 0,24 kg. O valor da sua porosidade de aeração é 15%, sendo o valor da densidade dos sólidos 2.650 kg por metro cúbico e da densidade da água 1.000 kg por metro cúbico, calcular a densidade do solo, o conteúdo de água à base de massa, o conteúdo de água à base de volume e a porosidade. Então, a gente tem essas informações do volume total, da massa de solo úmido, que é a massa que é dada ali, a massa total, a porosidade de aeração, que é 0,15, a densidade dos sólidos, que é de 2.650 kg por metro cúbico, e a da água, que a gente já sabe que é 1.000 kg por metro cúbico, como é usada nos outros exercícios também. Então, seguindo as mesmas fórmulas que a gente já utilizou aqui, para descobrir a densidade do solo, a gente precisa da massa de solo seco dividida pelo volume total. Temos o volume total, mas não temos a massa de solo seco. O mesmo problema para descobrir a umidade gravimétrica, aonde a gente necessita da massa de solo seco para saber a massa da água e também para dividir pela massa de sólidos, que é a massa de solo seco. A letra C, ela pede a umidade volumétrica. Para descobrir a umidade volumétrica, a gente precisa da gravimétrica, que precisa da massa de solo seco. Ou senão, a gente precisa pelo menos do volume de água e do volume de sólidos, do volume do solo seco. E a letra D é a porosidade, no qual a gente precisa da umidade volumétrica para resolver. Então, como a gente não tem, a gente tem que encontrar uma maneira de descobrir. Bem, a gente tem, então, qual é a densidade dos sólidos e a densidade da água. A gente sabe que a fórmula da densidade é massa dividida pelo volume. A dos sólidos é utilizada a massa de solo seco dividida pelo volume dos sólidos, que é do solo seco. A da água é utilizada a massa da água dividida pelo volume de água ocupado. A gente tem a massa total, que é a massa de solo úmido, e a gente sabe que ela é igual à massa de solo seco mais a massa da água. Então, manipulando essas fórmulas que eu falei recentemente, a gente consegue chegar numa equação que fica a massa igual a densidade dos sólidos vezes o volume de solo seco, mais a densidade da água vezes o volume da água. Substituindo as densidades, a gente então chega na primeira equação com duas incógnitas, que são o volume de solo seco e o volume da água. A gente, então, com essas duas incógnitas, a gente sabe que a soma delas é o volume do solo úmido. E a gente também tem, então, que o volume do solo úmido ele é igual ao volume total menos o volume do ar. Daí, o volume do ar, a gente lembra lá no início, ele fala que é de 15% essa porcentagem de ar neste solo. Então, a gente consegue descobrir o volume do ar fazendo 1,5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos vezes 0,15. Tendo este volume do ar, a gente diminui ele do volume total e chegamos no volume do solo úmido, que vai ser de 1,275 vezes 10 na menos 4. Então, dentro dessa parte, a gente tem os sólidos, que é o solo seco, e a água. Então, a gente tem os dois nessa parte. Isolando uma dessas incógnitas, que são as mesmas da equação anterior, a gente fica com o volume de solo seco igual a 1,275 vezes 10 na menos 4, menos o volume da água. Então, a gente consegue pegar essa e substituir dentro da equação anterior, no lugar do volume de solo seco. Então, a gente fica com uma nova equação que substitui uma dentro da outra. Então, no lugar do volume de solo seco, como dá para observar na segunda linha, a gente substituiu aquela segunda equação. Então, resolvendo toda essa equação, a gente chega num volume de água de 5,9318
vezes 10 na menos 5 metros cúbicos. Agora é só substituir esse valor do volume de água na segunda equação novamente. E a gente consegue descobrir, então, o volume de solo seco, o volume de sólidos, que vai ser de 6,81818 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos. Então, agora, tendo os dois valores de volume que a gente precisava, a gente consegue substituir lá naquela fórmula que eu mostrei, primeiramente, das densidades que a gente tem, que é as densidades dos sólidos e a densidade da água. Então, com isso, a gente consegue descobrir a massa de solo seco, que é usada na densidade de sólidos, e a massa de água, que é usada para calcular a densidade da água. Então, a massa de solo seco ela vai ser 2.650, que é a densidade de sólidos, vezes o 6,81818 vezes 10 na menos 5, que é o volume de solo seco, de sólidos, que vai dar uma massa de solo seco de 0,18 kg. A mesma coisa a gente vai fazer para a massa de água, que vai dar de 0,06 kg. Agora, a gente já tem as incógnitas que faltavam para resolver o nosso exercício. Com isso, a gente então vai resolver a densidade do solo. A fórmula da densidade do solo é a massa de solo seco, que a gente acabou de descobrir, divididos pelo volume total, que o exercício já deu lá no início. Então, a gente vai fazer 0,18 divididos por 1,5 vezes 10 na menos 4 e vai chegar no valor de 1.200 kg por metro cúbico. A segunda parte que a gente precisa resolver, a letra B, ela pede o conteúdo de água à base de massa, ou seja, a umidade gravimétrica, que é a massa da água, divididos pela massa de sólidos. Então, vai ser 0,06 divididos por 0,18 e vai dar 0,33 kg por quilogramas, que é igual a 33% de umidade gravimétrica. Observem que também, nos exercícios dos vídeos anteriores, muitas vezes a gente usou a massa de solo úmido menos a massa de solo seco, divididos pela massa de solo seco, porque a gente geralmente não tem a massa da água. Porém, aqui a gente conseguiu descobrir, quando foi descobrir a massa de solo seco, então utilizou diretamente essa, porque é mais fácil. Até porque a massa da água, ela é a massa de solo úmido menos a massa de solo seco. A letra C, ela pede o conteúdo de água à base de volume. Então, a gente já tem a umidade gravimétrica, 0,33, vai fazer vezes a densidade do solo divididos pela densidade da água, que vai ser 0,33 vezes 1.200 divididos por 1.000, que vai resultar em 0,39 metros cúbicos por metros cúbicos, ou 39%. Essa conteúdo à base de volume, a gente também podia fazer aquela questão de dividir o volume da água pelo volume do solo, que iria dar este mesmo valor. Já a porosidade que pede deste solo, então, vamos pensar que alguns espaços vazios, eles estão cheios de água, ou seja, é a umidade gravimétrica, a base de volume. É o volume que está cheio de água. Então, é o 0,39. Porém, como esse solo ele não está saturado, tem uma parte que está preenchida com ar, que é dada no exercício, que é de 15%, ou seja, 0,15. Então, somando esses dois, a gente tem uma porosidade de 0,54 ou 54%. Então, este foi o exercício de hoje. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.